Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 18, narração, Margarete Vital. Aparição em Mamre. Ora, o Senhor apareceu a Abraão no vale de Mamre, quando ele estava sentado à porta da sua tenda no maior calor do dia. E tendo Abraão levantado os olhos, apareceram 3 homens juntos a ele. Tanto que ele os viu, correu da porta da sua tenda a recebê-los, e prostrado em terra, lhes disse: Senhor, se eu achei graça diante de teus olhos, não passes à casa do teu servo. Eu, porém, trarei uma pouca de água para vos lavar os pés, e entretanto descansai debaixo desta árvore. Eu vos porei diante um pouco de pão para recobrardes as vossas forças, e ao depois continuareis o vosso caminho, porque por isso é que vós viestes ao vosso servo. Eles lhe responderam: Faze o que disseste. Entrou Abrão a toda a pressa na sua tenda e disse a Sara: Amassa depressa 3 medidas da mais pura farinha e faze cozer uns pães debaixo da cinza. E ele correu ao mesmo tempo à manada e tomou um novilho dos melhores e mais tenros e deu-o a um criado que com toda a brevidade o cozeu. Tomou também manteiga e leite com o novilho que tinha feito cozer e pôs junto diante deles. E ele, entretanto, estava de pé junto a eles debaixo da árvore. Depois que comeram, disseram eles para Abraão: Onde está Sara, tua mulher? Respondeu Abraão: Está na tenda. Um deles lhe disse: Eu não faltarei a vir ver-te dentro de 1 ano a este mesmo tempo. Achar-vos-ei a ambos com vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, tendo isto ouvido, riu-se detrás da porta da tenda, porque ambos eles eram velhos e muito idosos, e a pensão que de ordinário experimentam as mulheres tinha cessado a Sara. Ela, pois, se pôs a rir secretamente e disse: Depois de eu ser uma velha e meu senhor tão avançado em anos, por-me-ei eu a usar do matrimônio? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que é que se riu Sara, dizendo: Posso eu esperar ser mãe, sendo velha como sou? Há porventura alguma coisa que seja difícil a Deus? Eu sem falta tornarei a vir ver-te, como te prometi, dentro de 1 ano a este mesmo tempo. Achar-vos-ei a ambos com vida, e Sara terá um filho. Sara, toda cheia de medo, o negou, dizendo: Eu não me ri. Mas o Senhor lhe disse: Não, isso não é assim, porque tu riste. Tendo-se, pois, levantado dali aqueles homens, voltaram os olhos para Sodoma, e Abraão os conduziu e foi com eles. Então disse o Senhor: Acaso poderei eu ocultar a Abraão o que estou para fazer? Pois que ele há de vir a ser pai de uma nação numerosíssima e poderosíssima, e que todas as nações da terra hão de ser benditas nele? Porque eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a toda a sua família depois dele, que guardem os caminhos do Senhor e que obrem conforme a equidade e a justiça, para que o Senhor execute a favor de Abraão tudo o que lhe tem prometido. Acrescentou depois o Senhor: O clamor de Sodoma e de Gomorra se aumenta cada vez mais, e o seu crime tem chegado ao seu auge. Eu, pois, descerei a ver se as suas obras correspondem ao clamor que chegou a mim, para saber se assim é ou não é. Então partiram dali 2 daqueles homens e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda diante do Senhor. E chegando-se, lhe disse: Quererás tu perder os justos com os iníquos? Se nesta cidade houver 50 justos, fá-los-ás tu perecer com todos os outros? Não perdoarás tu a esta cidade em atenção a 50 justos, se tantos se acharem nela? Tu sem dúvida estás bem longe de tal fazer. Tu não perderás o justo com o ímpio, nem confundirás o bom com o mau. Este procedimento não te convém de sorte alguma. Tu, que és juiz de toda a terra, não podes exercer um tal juízo. Disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos, eu perdoarei por amor deles a toda a cidade. Prosseguiu Abraão: Uma vez que eu comecei,
Falarei a meu senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Se faltarem 5 para os 50 justos, destruirás tu toda a cidade, porque nela se não acham senão 45? Não, disse o Senhor, eu não a destruirei se achar nela 45. Replicou Abraão. Mas se nela não houver senão 40 justos, que farás tu? Eu não a castigarei, disse o Senhor, se achar nela 40. Peço-te, Senhor, ajuntou Abraão, que te não indignes se eu ainda continuo a falar. Que farás tu, se lá achares 30 justos? Respondeu o Senhor, se eu achar nela 30, não a destruirei. Pois que eu comecei, disse Abraão, falarei eu ainda ao meu Senhor. E se ali forem achados 20? Não a arruinarei, respondeu ele, se nela houver 20. Eu te conjuro, Senhor, continuou Abraão, não te enfades, se eu te falar ainda uma vez. Que será, se tu não achares nesta cidade senão 10 justos? Eu a não destruirei, disse o Senhor, se nela houver 10. Retirou-se, pois, o Senhor, depois que cessou de falar a Abraão, e Abraão voltou para sua casa. Notas explicativas, capítulo 18, versículo 21. Descerei, etc. Deus, que tudo conhece, não tem necessidade de investigar coisa alguma, mas esta maneira de falar, acomodada à linguagem humana, visa indicar que o grave castigo correspondia a graves pecados já bem qualificados. Versículo 22. Só os 2 anjos vão aplicar o castigo, enquanto o personagem que representa Deus fica com Abraão. Capítulo 19. Iniquidade dos homens em Sodoma. Sobre a tarde chegaram os 2 anjos a Sodoma, a tempo que Ló estava sentado à porta da cidade. Tanto que ele os viu, levantou-se e saiu a recebê-los, prostrando-se em terra, e lhes disse: Vinde, vos peço, meus senhores, para a casa de vosso servo, e ficai nela. Vos lavarei os vossos pés, e amanhã pela manhã participareis para continuardes o vosso caminho. Eles lhe responderam: Não, nós não iremos para a tua casa, mas passaremos a noite na praça. Ló apertou com eles instantemente e os constrangeu a irem com ele, e depois que entraram em sua casa, preparou-lhes um banquete, fez cozer uns pães asmos, ou seja, basicamente sem fermento, e eles comeram. Mas antes que eles se fossem deitar, os habitantes da cidade, desde os meninos até os velhos, numa palavra, todo o povo junto, vieram cercar a casa de Ló. E chamando por ele, disseram-lhe: Onde estão aqueles homens que entraram para a tua casa esta tarde? Faze-os sair, que os queremos conhecer. Saiu Ló de sua casa e, tendo fechado a porta nas suas costas, lhes disse: Peço-vos, irmãos meus, que não façais tamanho mal. Eu tenho 2 filhas que ainda são donzelas. Eu vou-las trarei, e vós usai delas como for do vosso gosto, contanto que não façais mal algum àqueles homens, porque entraram em minha casa como para um lugar de segurança. Mas eles lhe disseram: Retira-te daqui. Tu vieste para aqui como forasteiro. Acaso queres tu ser nosso juiz? A ti, pois, trataremos nós ainda muito pior do que a eles. E lançaram-se sobre Ló com grande violência. E quando eles estavam a ponto de arrombar a porta, eis que os 2 homens puxaram com as mãos por Ló e, tendo-o introduzido para dentro da casa, fecharam a porta e feriram de cegueira aos que estavam de fora, desde o menor até o maior, de sorte que não puderam mais atinar com a porta. E os mesmos 2 homens disseram a Ló: Tu tens aqui alguns dos teus próximos genros, ou filhos ou filhas? Faze sair desta cidade todos os que te pertencem, porque nós vamos destruir este lugar, pois que o clamor dos seus crimes se tem elevado cada vez mais até a presença do Senhor, e ele nos enviou para que os destruíssemos. Ló, pois, tendo saído, falou a seus genros, que estavam para casar com suas filhas, e disse-lhes: Levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor está para destruir esta cidade. E eles julgaram que Ló lhes dizia isto por zombaria. Ao amanhecer, apertavam os anjos com Ló que saísse, dizendo-lhe: Toma depressa a tua mulher e as tuas 2 filhas,
não suceda que também tu pereças na ruína desta cidade. E vendo que Ló ia tardando, eles o tomaram pela mão, porque o Senhor lhe queria perdoar. E tomaram também pela mão a sua mulher e as suas 2 filhas, e tendo-o tirado de casa, o puseram fora da cidade. Então lhe disseram eles: salva a tua vida, não olhes para trás e não pares em parte alguma deste país e seus arredores, mas salva-te no monte, por não suceder pereceres com os outros. Ló lhes respondeu: rogo-te, meu senhor, que pois o teu servo achou graça diante de teus olhos, e tu usaste comigo da grande misericórdia de tomares à tua conta o livrares-me, consideres que eu me não posso salvar no monte, porque tenho medo que me apanhe esta desgraça e eu morra. Mas eis ali está perto uma cidade a que eu me posso acolher. Ela é pequena, e nela me poderei eu salvar. Não vês como ela é pequena? Ela me salvará a vida. O anjo lhe disse: também ainda nisso quero estar pelos teus rogos, e não destruirei aquela cidade, a favor da qual me falaste. Apressa-te por te salvares ali, porque eu não posso fazer nada enquanto tu não tiveres lá entrado. Por isso, a esta cidade puseram o nome de Ségor. Destruição de Sodoma e Gomorra. Aparecia o sol sobre a terra quando Ló entrou em Ségor. Fez o Senhor, pois, cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, que o Senhor fez descer do céu. E ele destruiu estas cidades e todo o país em roda, todos os que o habitavam e tudo o que tinha alguma verdura sobre a terra. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. Ora, Abraão, tendo se levantado ao amanhecer, veio ao lugar onde antes tinha estado com o Senhor. E levantando os olhos para Sodoma e Gomorra e para os países em torno, viu que se elevavam da terra cinzas inflamadas, como fumo que sai de uma fornalha. Ao tempo que Deus destruía as cidades daquele território, ele se lembrou de Abraão e livrou a Ló da ruína destas cidades, onde ele tinha assentado a sua vivenda. Origem dos Moabitas e Amonitas. Mas Ló se retirou de Ségor, e tendo ido buscar o monte, se meteu numa caverna com suas 2 filhas, porque teve medo de ficar em Ségor. Então disse a mais velha para a mais moça: nosso pai está velho, e na terra não ficou homem algum com quem possamos casar, segundo o costume de todos os países. Demos, pois, a beber vinho a nosso pai, e embebedemo-lo, e durmamos com ele, para que ele nos dê filhos. Deram, pois, a beber vinho a seu pai aquela noite, e a mais velha dormiu com ele, sem ele o sentir nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Ao outro dia, disse a mais velha para a mais moça: eu ontem dormi com meu pai. Demo-lhes também esta noite a beber vinho, e dormirás tu com ele, para conservarmos a raça de nosso pai. Tornaram, pois, aquela noite a dar de beber vinho a seu pai, e a segunda filha dormiu com ele, sem que ele também sentisse nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, ambas elas conceberam de seu próprio pai. A mais velha pariu um filho e chamou-o Moabe. Este é o pai dos Moabitas que existem até o dia de hoje. A mais moça pariu um filho e chamou-o Amon, que quer dizer o filho do meu povo. Este é o pai dos Amonitas, que ainda hoje vemos. Notas explicativas, capítulo 19, versículo 5. Conhecer, no sentido torpe, daí o ser chamado com o nome dessa infeliz cidade, o pecado contra a natureza. Versículos de 6 a 8. Preferiu Ló sacrificar a honra das filhas a faltar ao dever sagrado da hospitalidade, o que nos mostra em que baixa conta estava o respeito pela mulher e o quanto era grosseira a consciência de Ló, o único justo daquela cidade. Versículo 22. Ségor quer dizer pequeno. Versículo 26. O castigo foi a morte repentina. Quanto à estátua de sal, talvez tivesse seu cadáver ficado petrificado pelas incrustações salinas daquela região em que há montanhas inteiras de sal, como o de Jebel Usdum, Vacari. A mulher de Ló ficou sendo o tipo das almas apegadas às coisas terrenas, conforme Lucas 17:32. Versículo 37. Moabe, isto é, descendente de meu pai.